Paz do Senhor para os irmãos, graças a Deus, mais um dia, né, Deus nos concede para respirarmos, para podermos falar desse nome precioso e poderoso que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem duas frases na Bíblia que intrigam a humanidade. Sim, duas curiosidades, dois mistérios. E eu vou tentar esclarecer, ao meu ver, à luz da palavra de Deus, sobre essas duas frases. Uma é quando Jesus está no Getsêmani e ele orando, naquele momento ele diz para o Pai: Pai, se possível fora, afasta de mim esse cálice. Irmãos, se você for olhar o contexto, toda a vinda do Senhor, por que Jesus veio à Terra, por que o Senhor proferiu aquela frase num momento de fraqueza. E ele vem toda uma luta desde os 30 anos. Você sabe que Jesus começou seu ministério com 30 anos. Por quê? Porque os judeus, naquela época, só fariam a maioridade aos 30 anos. Ele só podia começar a sua peregrinação, a sua missão, depois daquela idade, depois dos 30 anos. Por isso que ele ficou até os 33, quando ele morreu. O seu ministério foi um ministério curto, mas foi um ministério abençoadíssimo, porque ele era o Salvador do mundo. E Jesus, né, naqueles 3 anos, ele sofreu demais, né, a angústia. Você vê que não tem uma vez na Bíblia que fala que Jesus sorriu, Jesus riu. Eu acho que tem se não me engano, está escrito que ele sorriu. Ele esboçou um sorriso, mas rir, gargalhar, Jesus nunca. Por quê? Porque ele sabia o que estava esperando lá na frente. O Pai já tinha revelado para ele. Por isso que ele era um homem de oração. Irmão, oração te deixa preparado para o mundo, para as adversidades. A oração te faz enfrentar um mundo diferente. A oração, claro, eu estou falando aqui, não que eu seja um homem de oração, não sou. Comparado a pessoas que eu conheço que oram muito, eu oro pouco. Mas eu preciso voltar essa carga de horas, de momento de oração, porque a oração é a nossa ferramenta. A oração move tudo. A oração move o coração de Deus. A oração abre portas, cria curas inacreditáveis. Entendeu? Coisas que acontecem na oração. E é aquele momento que a gente não pensa, né? A gente não pensa, hoje orei, mas já aconteceu algo. De repente, pelaquela pessoa que você orou de longe, você não sabe. A oração é um poder que vai te revestindo, vai revestindo você de poder, porque tu está mais perto de Deus. É claro que eu não estou falando daquela oração da boca para fora. A oração, aquela oração que você vai orando, e vai esquentando, e você vai sentindo a presença de Deus, você chora, você se derrama, é tudo junto. A oração tem vários componentes. Eu estou falando agora que eu falo das duas frases, eu estou falando só de oração. Mas a oração é importante, irmão. Depois eu vou falar só sobre a oração. A oração é muito importante. E Jesus era um homem de oração. Estou falando homem porque Jesus era 100% homem, 100% Deus. Nesse momento, no Getsêmani, quando o Senhor Jesus profere: Pai, se possível fora, afaste de mim esse cálice, ele naquele momento, ele já era 100% homem. Você vai entender por quê quando eu falar do segundo mistério, por que ele profere a segunda palavra. E quando Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ele está dizendo: Pai, se possível fora, não era sobre a crucificação. Jesus não estava preocupado ou não estava pensando na crucificação que ele ainda ia passar. Ele estava preocupado com o que iria ser jogado sobre ele. O meu pecado, o seu pecado, de todo mundo foi jogado sobre o Senhor Jesus. Por isso que os discípulos, 3 que estavam lá, não conseguiram ficar acordados, porque foi uma opressão tão grande em cima do Senhor, que o Senhor, o seu suor passou a virar sangue. Ele estava praticamente magro, cadavérico. Eu sempre digo isso, que tem filmes aí que mostram Jesus gordinho na cruz,
Jesus, pelo menos esbelto. Não, ele estava cadavérico, seus olhos estavam esbugalhados, entendeu? Porque o suor se tornou sangue, não tinha mais líquido no corpo, de tanta opressão que foi jogada sobre o Senhor Jesus, o meu pecado, o seu pecado. Imagina se a gente sente opressão, irmão, na vida do dia a dia, né? Eu digo para uma pessoa espiritual, sente uma opressão, imagina o Senhor Jesus, toda a opressão do mundo. Não foi só uma opressão, toda a opressão de todos os seres humanos que morreram, que estavam vivendo naquela época e que viriam no futuro, como eu e você. Irmãos, ninguém podia suportar. O Senhor Jesus aguentou por causa da oração que tinha. Ele tinha feito, Deus sustentou ele naquele momento. E ele conseguiu ainda depois ser preso, ele foi açoitado, ele foi, né, não precisa dizer, todo mundo sabe a história, ele foi, né, humilhado, entendeu? E depois ainda teve que carregar uma cruz pesada até o Getsemane, até a caveira lá, a cruz, até o Monte Caveira lá, entendeu? Saiu do Getsemane, foi até o Monte Caveira carregando o Gólgota, né? Agora lembrei o nome, Gólgota, Monte Caveira. Ele foi até lá, entendeu? Carregando aquela cruz no meio do caminho, se todo mundo sabe que Simão Cireneu pegou e levou, entendeu? O resto da cruz. Mas, irmãos, ali Jesus era 100% homem, ele não era mais Deus. Por quê? Agora vamos para a segunda frase. Quando ele estava na cruz, já crucificado, entendeu? Ele proferiu a seguinte palavra: Pai, por que me abandonaste? E muita gente não entende por que ele falou aquela... Deus o abandonou? Não. Mas por que ele se sentiu abandonado? Porque o Espírito Santo já não estava mais nele. Por que o Espírito Santo o abandonou? Porque se o Espírito Santo estivesse nele na cruz, ele nunca ia morrer. Porque o Espírito Santo é vida. Então Deus tirou o seu Espírito Santo lá no Getsemane, por isso que ele falou parte, porque ele sem o Espírito Santo ele não estava aguentando, mas pelas orações ele suportou. Mas ele falou: mas faça a sua vontade, não a minha. E Deus fez a vontade dele, o Pai fez a vontade dele, jogando toda a opressão do mundo, todo o pecado do mundo sobre Jesus. Ele disse: foi jogado sobre mim toda a opressão. Entendeu? Por isso que nós não temos mais enfermidades. Ele diz, né, jogar sobre mim é jogar sobre o Senhor. Ele suportou e suporta até hoje as nossas aflições. Irmãos, quando ele falou isso, entendeu? Ele sentiu sozinho naquele momento, ele teve dúvida. Por quê? Porque ele era 100% homem. Ali ele se tornou homem totalmente. Mas ele disse que estava cumprido. Ele deu o último brado e assim ele morreu naquele momento. E no terceiro dia nós sabemos que o Senhor ressuscitou, está vivo até hoje no nosso meio. Então, irmãos, quando perguntaram as duas frases, a primeira foi porque ele sabia que ia ser jogado, não era a crucificação, ele estava falando sobre o pecado, ele entendia de espiritualidade, ele sabia o que era ser jogado sobre ele, toda a opressão, todo o pecado do mundo sobre uma pessoa. E ali ele era 100% homem. De tanto que ele reclamou: porque vocês não podem orar comigo. Os discípulos não aguentaram a opressão. E dormiram, eles estavam desmaiados. E aí depois, lá na cruz, ele falou: por que me abandonaste? Por quê? Porque ele não tinha mais a presença do Espírito Santo, que é dele mesmo. Entendeu? E com isso, ele realmente sucumbiu, morreu. Ele tinha que morrer para ressuscitar. O Espírito Santo voltou até ele e o ressuscitou no terceiro dia. E voltou para ele. E ambos estão juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. Tanto que ele diz, quando os discípulos perguntaram: mostra-nos Deus, ele fala: como você diz mostra-nos Deus? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Aleluia. Amém, irmão? Então, irmão, quando perguntaram é isso, a frase é por isso. Ele não queria passar por toda aquela opressão, porque ele sabia o que ia aguentar. Aí você fala assim: mas a cruz também foi terrível. Foi terrível, claro. Mas a Bíblia diz que depois que ele recebeu, presta atenção no mistério,
depois que ele recebeu toda essa carga de pecado sobre ele, quando ele foi espancado, dizem que ele foi como uma ovelha muda. Ele não abriu a sua boca. A Bíblia fala que ele não abriu a sua boca. Ele não gritou, ele não espelhou. Por que será, irmão? Porque ele já estava sofrendo tanto que aquilo lá ficou em segundo plano. Não que ele não tenha sentido, sentiu, irmão. A humilhação, talvez Jesus aguentou, porque ele já estava sofrendo pior do que aquilo. E depois na crucificação, furarem a mão dele, ou aqui no punho, que é o mais coloquial, né? Quando furaram, ele disse que ele não gritou, não falou os pés, ele não... Então, tipo assim, ele já estava com uma dor tão terrível, aquilo lá, entendeu? Foi mínimo comparado com o que ele já tinha sofrido antes. Por isso que eu falo, irmão, por isso que é impagável o que o Senhor Jesus fez, e é impagável a gente pecar contra Deus, não reconhecer Ele, não o adorar, não o amá-lo. Isso é impagável o que o Senhor Jesus fez. Impagável. Ninguém poderia fazer o que Ele fez por nós. Amém? Você possa reconhecer isso e guardar no seu coração. Medite, pense. Jesus te ama. Amém? Deus abençoe a todos nesse dia, nessa tarde, em nome de Jesus.